privilégio que nós temos de nos reunir na casa do Senhor, para adorá-lo, para aprender da sua palavra, e que Deus esteja mais uma vez falando conosco. Nós vamos dar uma pequena pausa na nossa série Profetas e Reis, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida extraordinária. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 8. Farei essa leitura. Segunda Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 8. Visto como pelo seu divino poder têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai à vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei quantos têm costume de anotar algumas coisas na mensagem. Você pode anotar: vida extraordinária, palavras que animam, perguntas certas e o conhecimento de Deus. Vida extraordinária, palavras que animam, perguntas certas, conhecimento de Deus. Existe um livro que fala a respeito dessa questão do extraordinário, e achei muito interessante alguns pontos que esse autor nos traz, e a introdução aqui eu vou trazer uma parte desse livro. Depois nós vamos estudar 3 passagens diferentes. Ele começa dizendo que Deus deu a Adão a missão de dar nome a todas as espécies de animais da terra. Imagina a grandeza dessa tarefa. Existem mais de 1 milhão de espécies de animais na Terra. Qual a dificuldade de dar nomes a animais? Tem gente, animais, aos animais mesmo. Qual a dificuldade? Tem gente que tem dificuldade de dar nome para 2 filhos, né? A dificuldade da criatividade de dar tantos nomes, a capacidade de lembrar cada um deles. E aí, o autor aqui, John Bevere, diz: foi um homem extraordinário fazendo um ato notável. Nós somos, como Adão, criados à imagem e semelhança de Deus. Também pessoas extraordinárias, capazes de realizar grandes coisas. Alguém pode dizer: mas Adão caiu e as suas habilidades foram perdidas devido à obediência, à desobediência. Mas também podemos lembrar que Jesus é o segundo Adão que reverteu isso. Lá em Romanos 5,18, aqui eu vou ler numa outra versão, diz: assim como uma pessoa errou e nos meteu em todo tipo de problema e pecado e a morte, outra pessoa, que é Jesus, fez o que era certo e nos tirou disso tudo. Não somente nos tirou, mas nos deu vida.
E nós sabemos que com Deus podemos realizar obras extraordinárias. A palavra de Deus faz com que nós possamos, não só quando estivermos nos céus, mas desde já, vivermos uma vida nova, vivermos uma vida diferente. Por que não dizer uma vida extraordinária? Como isso é possível? Nós sabemos que isso é possível a partir da disposição que Deus vem gerar no nosso coração. Essas frases, irmãos, podem parecer frases de autoajuda, frases de pensamento positivo, mas não tem outra frase. É a frase verdadeira. Não existe limite para o que Deus pode fazer através da nossa vida. É mentira? Não é mentira. Deus pode fazer grandes coisas a partir de nós. Hoje cedo nós falamos que nós não devemos nos orgulhar, mas nós sabemos que todos nós podemos ser pessoas que realizam fatos grandiosos, mas nem por isso devemos nos orgulhar, achar que somos melhores do que os outros. Devemos agradecer a Deus porque Ele nos abençoou. Só uma coisa pode nos fazer fracassar, é quando nós desistimos, quando nós acreditamos na mentira de que nós não somos nada, nós não somos ninguém. E olha, irmãos, que nós podemos passar muitos anos da nossa vida como um enfermo, como alguém que não age, como alguém que não acredita que pode fazer alguma coisa. Mas Jesus também pode nos curar, nos transformar e mostrar a sua obra, o que Ele quer realizar a partir da nossa vida. Por isso eu disse que a vida extraordinária, ela está relacionada a palavras que animam, perguntas certas e conhecimento de Deus. Esse primeiro tópico, palavras que animam, eu tirei da mensagem de terça-feira passada na nossa reunião de oração. A nossa palavra, nossa mensagem foi lá em Gênesis 15, versos de 1 a 6, e lá é uma passagem que diz a respeito de Abraão, Deus encorajando Abraão, falando que ele é o escudo, que o galardão de Abraão seria grande. Mas num primeiro momento, mesmo com essas palavras de encorajamento e incentivo, Abraão olhou para os problemas e disse: mas como que eu serei abençoado se eu não tenho filhos? Se quem vai dar prosseguimento à minha casa é o Damasceno Eliezer. Aí Deus deu mais uma palavra, eu gosto muito quando diz aqui: e logo respondeu o Senhor. Rapidamente o Senhor vem com ele e diz: não será esse teu herdeiro, mas aquele que é gerado de ti será o teu herdeiro. Além da palavra, diz o texto que o Senhor conduziu para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Palavras que animam. A palavra de Deus nos anima. Quando nós nos curvamos à presença do Senhor, nós nos animamos. O texto diz que depois de ouvir essas palavras, ele creu no Senhor. Nós não podemos ser aquele que está sempre desanimado, e por maior que seja a palavra, a notícia, nós conseguimos dizer: ah não, mas não vai dar certo. Nós devemos acreditar, principalmente nas promessas do Senhor para a nossa vida. Não podemos ser incrédulos, devemos ser crentes. Essa é a promessa do Senhor, para nos abençoar, para nos ajudar. Romanos 10:17 diz: e sim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. E o que é fé? Essa confiança, essa força para prosseguir, para acreditar.
Palavras que animam. Quantas palavras que animam nós temos ouvido? Deus não deixa de falar. Depressa Ele vem e fala aos nossos ouvidos. Mas muitas vezes estamos dando ouvido àquilo que não é bom. Parece que muitas vezes somos esse incrédulo, e a Bíblia diz: não seja incrédulo, mas seja crente. Acredite nas coisas boas do Senhor, naquilo que o Senhor Deus tem de bom para nós. Não devemos permitir os nossos pensamentos se levarem para tudo que é ruim. Mesmo não vendo hoje, devemos crer no amanhã, crer na palavra do Senhor para nós. Palavras que animam. Segundo lugar, perguntas certas. E aí eu vou recorrer a uma passagem bem conhecida de Romanos 8, 31 em diante. Essa palavra para nós nos traz perguntas certas. Se você observar, aqui nós temos algo composto. Por exemplo, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A pergunta certa está aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual seria a pergunta errada? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Quem será contra nós? Começamos a semana já preocupados. O que será contra nós? Quais serão os problemas que eu não vou conseguir resolver? O que será que vai dar errado? Perguntas erradas que desmotivam, que entristecem. A pergunta certa é: Deus é por nós. E aqui o se Deus não é porque ele está com dúvida, é a tal da pergunta retórica, que já vem com a resposta embutida. Deus será contra nós. Então quem será? Deus será por nós. Quem será contra nós? Ninguém. Nós cremos que não só hoje, mas segunda-feira, terça em diante, todos os dias da nossa vida, Deus será por nós. Deus não está de olho em nós para nos culpar, para nos condenar, para nos perseguir, para nos castigar. Deus está conosco para nos ajudar, agindo com misericórdia e perdão. Deus não é como o homem. Nós, quando olhamos para as pessoas, às vezes ficamos desconfiados, né? Com medo. E se elas descobrirem alguns dos nossos segredos, estamos fritos. Deus conhece a nossa vida e não desiste de nós. Deus é por nós. Eu não quero me delongar em todas essas perguntas, mas a sequência aqui são perguntas certas. A pergunta errada, por exemplo: Deus não nos dará graciosamente todas as coisas? Pergunta certa: aquele que não poupou o seu próprio filho, verso 32, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quando a gente pensa: será que Deus vai me dar o sustento amanhã? Será que Deus vai me dar isso e aquilo? Com dúvida. E a palavra de Deus aqui, inspirada pelo Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo, ele está lembrando: Deus não poupou o seu próprio filho, ele entregou o seu filho para morrer por nós. Não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que deu
tudo, o máximo, não nos dará as coisas pequenas? Quem nos condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Perguntas erradas. Quem nos condenará? Meu patrão, minha esposa, meu amigo? Não. Deus quem o justifica. Quem os condenará? Ou seja, o que importa se o mundo inteiro estiver contra você, julgando? E aqui no verso 35, ele coloca: quem nos separará do amor de Cristo? E aqui é quase que ele faz essa pergunta errada, colocando um monte de coisas que viriam na nossa cabeça. A tribulação. Quem nos separará de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, nudez, perigo, espada. E ele diz no verso 37: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedor por meio daquele que nos salvou. E aí ele continua, e lá no final do verso 39 diz: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, ou seja, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uma vida extraordinária, palavras que animam, perguntas certas e o conhecimento de Deus. O texto que nós lemos primeiro, 2 Pedro capítulo 1. Isto, como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Todas as coisas, para podermos ter uma vida extraordinária. Como essas coisas vêm? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Não há outra maneira de nós termos uma vida extraordinária sem o conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus, ele inclui dedicação, empenho, esforço. E esse conhecimento de Deus está aqui nestes versículos, relacionados numa ordem muito importante, muito boa, que rapidamente nós podemos ver. 2 Pedro, capítulo 1, verso 5. Por isso, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Primeiro aqui diz, reunindo toda a diligência, todo o empenho, toda a dedicação. E aí as duas primeiras palavras, associai a fé à virtude. A fé, somos crentes, somos salvos, vivemos pela fé, mas não uma fé só. Ela tem que ser acompanhada pela virtude. Virtude tem a ver com excelência. Com a virtude, o conhecimento. Lembramos lá da mulher virtuosa, quando diz lá em Provérbios 31:30, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Ou seja, a base da virtude é o conhecimento. Com a virtude, o conhecimento. Verso 6, com o conhecimento, o domínio próprio. Conhecimento associado a domínio próprio. Não é um conhecimento teórico, é um conhecimento que é aplicado no momento certo. Com o domínio próprio, a perseverança. Ter domínio próprio até parece fácil, em alguns momentos, em algumas horas, em algum dia, mas aqui diz com perseverança, seguindo nesse domínio próprio. É um controle duradouro. Com a perseverança,
a piedade, perseverando na presença do Senhor. Com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Aqui fala que essa piedade, que todas essas coisas que estão ligadas aqui, precisam estar relacionadas com o amor. Com o amor. Aqui ele diz que essas coisas existindo em nós, verso 8, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma vida extraordinária, uma vida frutífera. Estas coisas em vós aumentando, fazem com que nós sejamos frutíferos. Verso 10 diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Como nós temos vivido, irmãos? Talvez como uma montanha russa, de repente lá no alto, todo animado, todo forte. Talvez em outro momento vai mais fundo, quase que chega lá no fundo do poço e volta. Difícil isso, hein? O coração não vai aguentar. Como nós temos vivido? Só na moleza, aquela linha reta, né? Tá bom demais, vamos ficar por aqui mesmo. Já tem a minha agendinha aqui, eu vou seguindo, vou prosseguindo. Ou talvez pior, já ficou lá embaixo, falou: aqui não tem mais para onde descer, é difícil subir, vamos ficar aqui. Como nós temos vivido? Eu creio que essa palavra é verdadeira. Nós fomos criados por Deus para viver uma vida extraordinária, que não existe limite para o que Deus pode fazer e quer fazer através da nossa vida, que a única coisa que nos impede é desistirmos, é fracassarmos e acreditarmos na mentira que nós não podemos. Deus nos chamou um dom especial, nós fazemos parte de um corpo. Podemos ser aquele pedaço do corpo que fica lá parado. É ruim quando o corpo tem uma deficiência, ele tem uma parte que não move, o outro corpo, o resto do corpo tem que carregá-lo. É tão ruim isso. Nós não podemos ser essa parte. Se nós temos uma função, essa função deve ser desenvolvida mais e mais, e usada de uma forma extraordinária, conforme o chamado de Deus. Quando eu digo extraordinário aqui, eu não estou falando de extraordinário humanamente falando, de forma como o mundo chama de extraordinário. É tão bonito quando nós conseguimos enxergar o extraordinário no ordinário. E quantos extraordinários por aí são mais ordinários do que extraordinários? Deu para entender o que eu estou falando? Aquela coisa simples que chamamos de ordinário, é tão extraordinário de Deus. Hoje de manhãzinha eu estava na minha corredinha, né, dos 365, 366. Tinha um casal de tucano ali no lugar. Falei: nossa, aqui perto do Cofesa Max, um casal de tucano, será que eles moram por ali? Aí eu fiquei olhando aquilo, tão bonito, extraordinário. Não gastei nada, né? Não precisei ir num parque nacional. Muitas vezes nós estamos buscando grandes eventos, grandes encontros. Deus fala conosco e deve falar conosco lá na nossa casa, naquele silêncio, na leitura de um capítulo de um livro que você criou o hábito de ler todos os dias antes de dormir. Mas nós precisamos reunir toda a nossa diligência. Nós precisamos crer que Deus pode modificar a nossa vida, e Deus pode, e somente através de nós como corpo Ele está assim agindo no nosso meio, para que a nossa igreja cresça. Nós precisamos nos mover
E não basta o pastor fazer as coisas, não basta a liderança, cada um de nós precisamos nos mover. Eu acredito que todo mundo já se perguntou, né? Por que Deus nos deu uma igreja tão bonita, tão grande assim? Com certeza Ele nos deu para que nós pudéssemos estar trabalhando para enchê-la, para que mais pessoas pudessem estar aqui. Mas isso precisa e só pode acontecer se nós movermos da mediocridade, do ordinário para o extraordinário de Deus, para aquilo que Ele tem na nossa vida. E o chamado é pessoal. A liderança da igreja pode ajudar e deve ajudar, delegando tarefas às pessoas, mas o chamado é pessoal, e que cada um de nós possa enxergar essa necessidade. Uma vida extraordinária, palavras que animam. Ouça durante os dias, durante a semana, as palavras boas, perguntas certas. Pare de fazer perguntas erradas. Se tiver dúvida o que é uma pergunta certa, abre lá em Romanos. Vida extraordinária através do conhecimento de Deus. Que assim nós possamos crescer, possamos buscar o Senhor mais e mais. Quero convidar a equipe.